Sobre a proteção de Deus, declara dentro dos trabalhos da 5ª sessão extraordinária, no 2º ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Conchal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Ayrton Corrêa da Costa. Cid Sampaio Corrêa. Edmilson Vanderlei Bonin. Eliseu Tonholi. Geni Aparecida Sampaio. Joás Gomes de Andrade. José Roberto Guimarães. Paulo César Souza de Almeida. Robertson Claudio Pedro presente. Rudinei Pereira da Silva. Wagner Paulo Fabiel Lozano. Solicito ao vereador Joás que proceda à leitura do trecho da Bíblia, para o qual nos posicionaremos em pé. Boa noite a todos. Livro de Salmos, número 125. Uma fé inabalável, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-os ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Palavra do Senhor. Está em votação o ato da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovada e será assinada pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que os papéis que compõem a ordem do dia da presente sessão. Projeto de resolução número 1/2017, que o canal de comunicação Fala Cidadão na Câmara Municipal de Conchal da Ouça Providência. Interessado, vereadores. Presidente Cid Sampaio Corrêa, Eliseu Tonholi, Paulo César Souza de Almeida e Robertson Claudinho Pedro. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovada por unanimidade. Projeto de resolução número 1/2018 da mesa da Câmara Municipal dispõe sobre a alteração da resolução da fixação da remuneração dos senhores vereadores a partir de 1/3/2018. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovada por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 1/2018 dispõe sobre a concessão de título de cidadão conchalense a senhora Paula Pacini Sodré. Interessado, vereador Geni Aparecida Sampaio. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 2/2018 dispõe sobre a concessão de título de cidadão conchalense ao senhor Luiz Antônio Santos Maneira Júnior. Interessado, vereador Geni Aparecida Sampaio. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovada por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 3/2018 dispõe sobre a concessão de título de cidadão conchalense ao senhor Alcides Pereira de Souza. Interessado, vereador Geni Aparecida Sampaio. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 33/2017 altera dispositivos na lei número 1546 de 1 de abril de 2008 que institui normas para a concessão da bonificação por desempenho de função PDF da Ouça Providência. Interessado, prefeito do município de Conchal. Em discussão, a palavra do vereador Robson.
senhor presidente, segundo secretário, senhores vereadores, imprensa, população, funcionários públicos, contamos também com a presença aí da Guarda Municipal. Muito boa noite. Esse projeto de retirada, não é a extinção da BDF, porém, retira o direito de incorporação no salário de cada servidor que ainda não está incorporado. Inclusive, só pegar um documento aqui. E hoje eu fiquei até um pouco surpreso, foi vinculado a uma matéria na página do Face do Jornal 5, dizendo que existem 202 funcionários sendo beneficiados em detrimento do restante da população, que os vereadores não estão preocupados com o resto da população. E eu volto a dizer nessa casa, a criação da BDF, a criação e a cessão dessa BDF é por conta da irresponsabilidade de muitos que passaram e não tiveram a responsabilidade de criar um plano de cargos e carreira. Porque eu entendo que a BDF, em muitas situações, ela é injusta, em muitas situações ela é perniciosa, porém, é a única maneira que os administradores tiveram para dar algum benefício a mais para o funcionário. Se fosse, de acordo com quando ela foi criada, respeitar os critérios, não teria problema, mas infelizmente ao longo dos anos ela se tornou uma moeda de troca. Então, só para... eu entendo que uma mídia como o Jornal 5 deveria ter ouvido não só o município, mas também, eu não sei se essa informação partiu do gabinete, mas deveria também ter ouvido a representação dos servidores. Eu acho que a mídia deve ser equilibrada. Então, só para esclarecer, eu já tinha esse documento, hoje eu peguei de novo, de servidores que recebem a BDF não incorporada e não incorporada e só incorporada. Até lamento que hoje deveria, esses que já estão com a BDF totalmente incorporada, eles deveriam estar aqui. Eu creio que deve ter algum aí que está presente, mas deveriam estar aqui. Então, para esclarecer, que só recebem a BDF não incorporada, nós temos 50 pessoas. Essas 50 pessoas, a partir de hoje, esse projeto sendo aprovado, não vai ter condições de incorporar no salário. E é triste, porque você pega hoje um guarda municipal que entrou há pouco tempo e recebeu uma concessão de 80% do BDF. Se ele, em defesa da população, vir a óbito, a esposa dele, e a família dele vai continuar recebendo o quê? Só o salário básico. Outra questão que também já é cobrada pela corporação nossa, da Guarda Civil Municipal, que o prefeito também faça um plano também de carreira separado, como existe em muitas cidades. Então, 50 pessoas não tem nada incorporado, tem a BDF, mas não tem incorporado. 202 pessoas têm a BDF incorporada, talvez foi essa informação que foi passada na página. Que recebe tanto a BDF não incorporada quanto a BDF incorporada são 290 funcionários, somando, fazendo um total de 542 funcionários, sendo que 202 não vão ser impactados por esse projeto. Não é um valor exorbitante que é pago pelo município, porém a gente foi vítima, eu entendo, todos aqui nessa casa, de um golpe do senhor prefeito, pois ele garantiu, através do vereador Wagner, que também acreditava que isso ia acontecer, numa reunião de comissão, que esse projeto iria ser votado quando estivéssemos aqui na casa com o plano de carreira dos servidores. Porém, o presidente, na maior da boa fé também, falou: então eu vou guardar, vou segurar esse projeto até que se inicie aí o ano, e nós voltamos juntos. Então chegou o final do ano, não mandou nada, não deu nenhuma satisfação, e como isso já era alvo de um inquérito civil por parte do promotor, ele nos pegou numa situação
do descumprimento dos prazos regimentais dessa casa. Então, para vocês entenderem, quando o projeto está entrado, as comissões permanentes, elas têm, passando primeiro pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tem 15 dias para, né, dar o seu parecer em relação ao projeto. Prorrogável por mais 8 dias. Quando esse prazo se extingue, o presidente obrigatoriamente tem que nomear um relator especial. Se mesmo assim o relator especial não, né, der o seu parecer, o projeto entra na pauta da próxima sessão ordinária. Porém, isso não foi feito e o promotor notificou todos os vereadores, alegando que se votássemos, ele vai, né, a gente votando contra, ele vai entrar contra todos os vereadores que votarem, e mais um agravante em cima do presidente, juntamente com a mesa diretora. Então, eu sinto muito e assim, com pesar que eu já tinha declarado meu voto contra, mas hoje eu não posso votar pelo fato de que todos aqui, não só eu, nós vamos responder judicialmente. E eu já me comprometi, inclusive, em conversa, ontem participando de uma reunião lá com a representação dos servidores, aí chamamos, né, o prefeito na segunda-feira aqui, e é até triste de falar isso, né? Saiu da boca dele que qualquer funcionário que procura sindicato são vagabundos que não querem trabalhar. Isso saiu da boca dele e ele afirmou isso aqui mais de uma vez na reunião. Todos aqui são testemunhas. Se o sindicato fizer uma ação, eu estou como testemunha, isso não está gravado, não está filmado. Mas ele falou com todas as letras, né? Que todo funcionário que for procurar o sindicato é vagabundo. Nós chamamos ele aqui para quê? Chamamos ele para ajudar ele mesmo. Falamos, olha, prefeito, para equilibrar a balança, como esse projeto aqui não tem muito o que fazer, retira também a incorporação dos teus cargos. Hoje ele tem 105 cargos em comissão, mais 13, o qual ele prometeu que não ia colocar nenhum, já tem 13 cargos aí de fora. E nós demos várias soluções para eles, então você fala com teus cargos, você explica para eles que até que se crie porque eles chamam meus cargos lá, uma parte, não é todos também respondem criminalmente também e tal. Então nós falamos para ele, então até que se crie o plano de carreira, porque o que acontece? A gente vai voltar isso aqui hoje, e aí ele vai começar a estudar o plano de carreira. E ele houve uma conversa com um servidor até, ele disse o seguinte, sabe quando que eu vou pôr esse plano de carreira? Aos 45 do segundo tempo. Então é lamentável. Então quer dizer, vai começar agora o estudo, e ele falou, com os meus chefes eu não vou mexer. Depois ele falou, não, então eu vou mandar para incorporar em 20 anos, mas ainda não é justo, porque ele tem que começar a dar o exemplo dentro lá com os deles. Ó, gente, vocês querem continuar? Não querem? Tem muito funcionário disposto a ajudar assim. Se o cara que não quiser continuar no cargo, paciência, né? Tem muita gente capacitada que pode fazer o trabalho de quem não queira fazer. E nós falamos, essa pessoa está recebendo já os 4 anos. Então nós falamos, então para tentar equilibrar e até pressionar, porque quando ele tirar dos dele, a pressão vai ser maior em cima dele. E aí ele vai ter que agir para que esse plano de carreira aconteça. Só que agora eu não vejo uma perspectiva. E a única forma que eu me manifestei, já falei com praticamente todos os vereadores, a minha posição seria votar contra, que é o mínimo que nós podemos fazer contra o parcelamento do conchal prévio, que impacta diretamente também os servidores. Que é a única forma de chamar ele para ter o mínimo de consideração e respeito com essa casa e com a representação do sindicato. Ele não está conseguindo lidar com o novo, nunca houve um sindicato como esse, mas ele tem que aprender a lidar com o novo, como nós também. Então ele tem que saber lidar com isso.
Então, eu estou aqui só justificando essa questão. Hoje fica muito difícil o presidente ter que colocar, ele tentou até ganhar um pouco mais de prazo, tem 2 aí ofícios do promotor, ele tentou ganhar um pouco de prazo dentro do regimento, só que ele mandou na quarta-feira, o promotor já mandou na sexta de volta que ia entrar com a judicialização desse processo. E o que implica a judicialização desse processo da VDR? Implica em acabar, que é uma ação civil pública, e quando se diz ação civil pública, né, se pensa também que pode ser que tenha que devolver alguma coisa. Então ele pode entrar, vai extinguir totalmente a VDR e depois talvez ainda peça a devolução de quem recebeu no período que estava sendo esse projeto inconstitucional, que foi após a elaboração do Estatuto dos Servidores. Então, são todos esses riscos que isso já foi passado para a representação dos servidores, que a Câmara está correndo. Então, por isso que eu quero aqui só justificar, e eu acho que os vereadores também vão justificar os seus votos a respeito disso, que infelizmente, né, o prefeito mentiu para nós, dizendo que ia fazer, acreditamos, e ele cobrava tanto, né, como vereador, e hoje ele está fazendo igual outros administradores passaram por ali. Então é lamentável, e eu, como vereador, tinha até uma expectativa em relação a ele diferente. Ele tem que aprender, ele tem que entender que ele não está só como administrador, ele está com um cargo político e tem que saber conversar com todos, com os funcionários, com os vereadores, com a representação dos servidores. Então isso é importante. Tá certo? Muito obrigado. Em discussão, palavra do vereador Rodinei. Senhor presidente, demais componentes da mesa, companheiros vereadores, senhores funcionários públicos, pessoas que nos acompanham através da internet. Eu quero aqui, diante dessa situação, deixar bem claro que a Constituição Federal me assegura o direito de votar de qualquer maneira que eu bem entender. Então, portanto, nós devemos entender que no nosso país existem 3 poderes. São o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E nenhum desses poderes pode interferir um ao outro. E todos trabalham em perfeita harmonia. Então eu não me importo de responder qualquer processo, até porque já respondi vários, já fui condenado inocente, entendeu? Então por isso eu quero justificar aqui, sem culpar ninguém, A ou B. Eu sou contra. Eu voto a favor dos funcionários. Eu voto a favor dos funcionários, porque se tiver que responder, que respondamos juntos. Porque é promotor de justiça, tem que impor para me votar da maneira que ele entenda? Não. Dentro do seu exercício, do seu trabalho, da sua prerrogativa, ele tem o seu direito de fazer o que ele bem entender e que a lei determinar, o que a lei assegura. E para mim, eu estou convencido de que a Constituição Federal me dá essa garantia e essa certeza, sem sombra de dúvida, que o meu voto mando eu. Então fica bem claro isso. Em discussão, palavra vereador Wagner. Senhor
senhor presidente, colegas vereadores, minha colega vereadora, Jenny, e mais pessoas presentes aqui hoje, em especial aos servidores municipais aqui presentes. Nós, obviamente, aqui desde sempre respeitamos, e é para isso que essa casa existe, para que ela haja diversidade de opinião e que as opiniões sejam expostas de maneira clara e, acima de tudo, respeitadas. Você pode concordar ou não concordar, mas se tem uma palavra que rege e deve regir o comportamento de todo mundo, essa palavra é respeito. Gostar de mim ou não gostar de mim é uma opção que cada um faz. Eu gostar de alguém ou não gostar é opção, mas é minha obrigação respeitar quem quer que seja. E para isso eu preciso primeiro respeitar a todos. Eu digo isso porque eu não acredito em política sem diálogo. Política e diálogo são sinônimos, porque é nesse diálogo que a gente vai construindo as ideias, encontrando as soluções e buscando o que é de melhor. Construindo, eu com a minha opinião, Eliseu com a dele, o Ito com a dele, cada um dos senhores e senhoras com a sua, e assim a gente vai construindo. Em relação à questão da BDF, tem faltado diálogo. Aliás, diálogo tem faltado com frequência nos últimos tempos da administração pública. Eu entendo que o Executivo tem por obrigação dialogar com todos os setores. Quando o Romildo falou aqui que ele não vai tirar dos dele, como assim dos dele? Todos os servidores são servidores do município, inclusive vereadores, vice-prefeita e prefeito. Servidores, só isso. Os servidores de carreira que ficam 20, 30 anos, que fazem a sua carreira através do concurso público e caminham aqui. Nós, que a cada 4 anos podemos ou não ser servidores, continuar servidores ou deixar de ser. A mesma coisa o prefeito e o vice-prefeito. Então, o respeito aos servidores tem que ser sempre, não só em época de eleição. E quando eu falo respeito, eu não digo que tem que se concordar ou ceder em tudo. Tem que dialogar. E é assim que se resolve, é assim que se vai encontrar a solução. Porque o problema da BDF vem se arrastando há muitos anos, sendo barrigado, entendo que muito mais por falta de vontade e falta de coragem de resolver essa questão. Barrigando para alguém. Não é uma questão simpática. Claro que não. Mas tem que ser encarada, porque senão o problema cresce e se avoluma e chega na situação que nós temos hoje. Uma situação em que o Ministério Público está forçando uma situação porque encontra na forma como a BDF funciona hoje uma inconstitucionalidade. Ela é inconstitucional por não ter critérios, por não ter formas, por ela não atender a todos os servidores, por ela beneficiar alguns, ela tem que ser melhorada, por ela não estar dentro do Estatuto dos Servidores Municipais. Ela é anterior ao Estatuto. A BDF foi criada em 92, o Estatuto em 2008. A incorporação da BDF foi criada em 1 de abril de 2008. O Estatuto dos Servidores em setembro de 2008, se me falha a memória. E ela foi deixada de fora, portanto ela é inconstitucional. Nós temos que votar defendendo sim, a favor sim dos servidores, mas dando a eles a seguridade jurídica, para que amanhã não corram risco de uma ação civil que possa lhe causar até devolução ou prejuízos maiores. Para que haja uma BDF ou um benefício como esse,
que atenda a todos os 1.000 e tantos funcionários da prefeitura, dentro da capacidade que a prefeitura tem. Não a alguns poucos, não a uma hoje, uma minoria, em detrimento das outras. Nós não temos que prejudicar a minoria que tem o BDF, claro que não. Mas tem que ser dado garantias de que todos terão, os mais humildes, os mais simples, de todas as funções, de todos os departamentos. E é isso, E é isso que hoje nós não temos. O promotor público desses ofícios que tem mandado para nós, eu só vou ler um trechinho aqui para vocês sentirem um pouco mais essa questão. Destaco que o pagamento da bonificação realizado sem critérios técnicos objetivos, aquilo que eu falei, os parâmetros, quem é que pode ter, como isso vai, o que o servidor tem que ser feito, sem os critérios técnicos objetivos, muitas vezes com razões alheias ao interesse público. E todos vocês sabem do que eu estou dizendo e sabem o que está escrito aqui, o significado disso. Somada à incorporação da bonificação, cria um cenário de danos progressivos, que mensalmente novos servidores incorporam essa verba. Consigo ainda, quer dizer, digo ainda, que a manutenção de tais pagamentos desprovidos de amparo legal e critérios técnicos, amparo legal porque ela está inconstitucional, e critério técnico porque não tem, bem como a omissão em fazer cessar tais irregularidades, são fatos caracterizadores de improbidade administrativa, que abrange todos aqueles agentes públicos que deixarem de agir e permitirem a continuidade de tais pagamentos irregulares e a respectiva incorporação. Esse foi o recado que ele mandou para nós. Um dos recados, tem vários. Mas tem outro aqui, que é tão importante quanto esse, porque esse veio diretamente para nós, para a Câmara. Mas tem outro que vai direto para o prefeito. Assim que eu achar, eu falo. Ah, está aqui. 7 de março. Oficie-se à Prefeitura Municipal, requisitando informações sobre o cumprimento do recomendado nas folhas 274, no prazo de 108 dias, realize estudos para a necessária elaboração do novo plano de cargos e salários a ser encaminhado à Câmara. O que isso significa, a meu modo de ver? Que hoje nós estamos meio que com a faca no pescoço, tendo que votar pelo fim da incorporação da BDF, que fique claro que ninguém vai perder, que ninguém deixa de receber o BDF, não altera, a lei de hoje não altera em nada o salário mensal de cada um. Mas, por outro lado, está aqui a pressão que todos nós temos que fazer, que eu me comprometo a fazer, já fiz isso ontem na reunião que tivemos junto com o sindicato, e acredito que posso ter a ousadia de falar em nome de todos os vereadores aqui, de que a partir de amanhã nós vamos devolver essa mesma pressão ao Ministério Público, que nos pressionou pelo fim da incorporação, e o que ele está fazendo para fazer cumprir a determinação do plano de carreira. Que nesse plano de carreira vai ser vai ser inserida a BDF, criados os critérios de incorporação, de concessão, para que ela se torne justa para todos. Esse é o compromisso que eu aqui, Wagner, e acredito que todos os meus companheiros aqui assumimos com os servidores. Essa é a forma como nós vamos trabalhar, sim, para defender os interesses reais dos servidores. Forçando, pressionando dentro da lei, pressionando dentro da forma que nós pudermos, para que esse plano de carreira seja efetivamente estudado, feito e implementado.
não aos 45 do segundo tempo, como foi dito. Dizer que esse plano de carreira, não pode ser pago, conversa. Porque se não fez nenhum estudo do impacto que isso pode dar, como é que pode dizer que não pode ser pago? Nós temos que fazer um estudo desse plano, ver o que ele vai acarretar e depois, venham cá, servidores. Aliás, o estudo tem que ser feito junto com os servidores, com o sindicato, com a prefeitura, com a Câmara, com todo mundo, e falar: olha, o plano é esse, como é que a gente faz isso caber no nosso orçamento? Porque que tem que fazer, tem que fazer. Já existe uma categoria que tem o seu plano de carreira aqui na prefeitura. O magistério tem. Temos que fazer o plano de carreira na Guarda Municipal. É claro que tem. Como é que eles podem ter essa carreira, sair, enfrentar tiro, enfrentar bandido, fazer o trabalho que fazem, e amanhã chega alguém e fala: está aqui, tirou o seu benefício, você não tem mais. Nós temos que fazer com todos os servidores, com aquele servidor humilde, que pega no cabo da enxada, que vai à rua, que não tem voz para pedir uma BDF e passa a vida inteira trabalhando duro sem nenhum tipo de benefício. Isso é defender de fato o servidor, para que ele seja assegurado o direito de ter uma carreira sólida, certa, justa dentro do serviço público, sem benefícios pessoais. Me perdoe a exaltação, mas é um tema que me deixa muito bravo, porque eu vejo injustiças serem cometidas e a gente, infelizmente, não pode fazer muita coisa, porque nós temos um estatuto do servidor meio capenga. Não é crítica, é diferente, as coisas mudaram. A BDF foi criada há 26 anos atrás. O Estatuto do Servidor, isso, exatamente. O Estatuto do Servidor foi criado em 2008, há 10 anos atrás. Tem que ser revisto. Quando a BDF foi criada, a Conchal tinha 300, 400 funcionários, hoje tem 1.100. A situação é outra. O que não pode é barrigar. O que não pode é empurrar a coisa para a barriga, para fazer que o problema não existe. Isso tem que acabar. É isso o que nós vamos fazer. Esse é o compromisso que eu assumo com todos os senhores, com todas as senhoras, com todos os servidores. De trabalhar e trabalhar duro, trabalhar muito dentro da lei, dentro do que for correto, dentro do tipo de pressão política justa, sem barganhas, mas dentro do que se pode fazer para votar. Infelizmente hoje, nós temos que votar essa lei, acabando com a incorporação. Mas não é o final. Entendo que é o primeiro passo. Às vezes, a coisa tem que ficar ruim para melhorar. E é isso que nós queremos. É isso que nós queremos. E eu, com toda a convicção, entendo a preocupação de vocês. Claro que entendo. Mas, me comprometo. Vamos voltar a falar sobre isso aqui ontem. Era isso, obrigado. Em discussão, a palavra vai ao Bonini. Boa noite a todos. Caros companheiros, estou consciente de que temos uma tarefa difícil diante de nós, e não político. Há 2 projetos nesta casa que são polêmicos. Já foram objeto de diversas reuniões com vereadores, com o prefeito e com o sindicato. O meu desejo, e creio que seja dos demais colegas, é não desagradar e nem prejudicar nenhum dos lados envolvidos. Mas temos que considerar também o nosso compromisso e responsabilidade com o município. Quando chegar a hora, seremos obrigados a decidir pelo sim ou pelo não. Que cada um dos companheiros vote segundo a sua consciência, o que também farei. A parte que, por alguma razão, se sentir prejudicada pela nossa decisão, que nos perdoe. Nossa intenção é acertar. Votarei contra a incorporação do BDF, porque tenho convicção que todos os funcionários têm direito a um plano de carreira e não a valores
que beneficiam apenas aliados desse ou daquele partido. Deixo claro que sempre votei e votarei única e exclusivamente pensando no bem do município e de seus funcionários. Jamais votei ou votarei para me favorecer ou favorecer quem quer que seja, em qualquer situação. Muito obrigado. Em discussão, palavra vereador Engenheiro. Boa noite a todos. Eu, quando cheguei, falei para algumas pessoas que para a gente, politicamente, é muito fácil, seria mais fácil agradar todo mundo, votando aquilo que as pessoas querem. Mas a gente não consegue realmente fazer isso. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu sou a favor de BDF. Eu sempre preguei nessa tribuna que eu sou contra o BDF. Sempre. Contra o BDF. Agora, isso não quer dizer que eu sou contra o funcionário público. Ganha mais. Eu acho que todo funcionário tem o direito de ganhar e bem pelo trabalho que faz nessa prefeitura, porque não é fácil ser funcionário público. Agora, todos falaram que a forma que sempre foi usado o BDF me irrita profundamente. Porque entra prefeito, olha, trabalhou para mim, você é meu cabo eleitoral, sua família trabalhou, então eu vou te dar o BDF. O vereador puxa saco do prefeito, vai lá pedir BDF pro cabo eleitoral dele, vai lá e dá. Isso está errado. Isso não pode acontecer. Isso eu preguei, se vocês assistirem às sessões, eu sempre falei isso aqui. Eu sempre disse isso. Essa é a minha posição. Agora, eu entendo que não dá para acabar com o BDF. Hoje o BDF foi usado para quê? Para as mensaristas, que ganham uma miséria. Que o salário é uma miséria. Chega no ano, quando muda o salário mínimo, sai todo mundo correndo para votar, porque não pode receber menos que o salário mínimo. E eu concordo com todo mundo. Quando esse projeto do BDF chegou aqui, que eu sou membro da Comissão de Justiça e Redação, junto com o Robinho e o Ito, né? Eu coloquei lá, está escrito, para quem quiser ver. Aguarde-se a vinda do plano de carreira. Eu coloquei. O presidente também segurou. Todo mundo cobra plano de carreira, que independente do lado que você está politicamente ou esteve. Olha, o promotor está nos obrigando. Eu não vejo isso. O Rodinei tem razão, ele vota o que ele quiser. Você faz o que você quer da sua vida, com as suas atitudes, e você suporta as consequências. É assim que funciona. É assim que vai ser. O promotor fala o quê? É a mesma coisa de eu falar assim, olha, vou dar um exemplo clássico que está na moda agora. Propina para político corrupto. Você chega no político e fala assim, olha, não vá buscar uma linha de 100 mil reais, porque se pegarem, você vai preso. É um aviso. O político vai. Se fizer, vai preso. Então, toda ação tem uma reação. A lei está aí para ser cumprida. Eu respeito a opinião de todos aqui. Posso discordar, posso não concordar. Posso não concordar. O que ele tem que fazer? O que o prefeito tem que fazer? Plano de carreira. Tem que enviar para cá. Agora, o sindicato está ciente disso também. Que o promotor, assim como ele mandou os recados para os vereadores com relação à incorporação do BDF, é só a incorporação, porque vai continuar todo mundo recebendo o BDF, ele mandou também os recados para o prefeito com relação ao plano de carreira. Se eu tenho que cumprir a lei, o prefeito também tem. Se eu estou obrigada a cumprir a lei, o prefeito também está. Ué, quem cobrou? Não foi o promotor?
sindicato tem toda a liberdade de mandar os ofícios, os vereadores, o que eles quiserem para o promotor, cobrando isso. Ele também tem prazo. Quando o promotor veio aqui, eu acho que o sindicato estava aqui, não estava? Viu? Falou em alto e bom som. Foi para nós, vereadores, mas foi para o prefeito também o recado. O recado foi dado. Eu estou votando algo contra o funcionário? Eu não. Eu não estou. E até acho que quando foi criado o VDF, talvez a intenção fosse boa. Porque é bom você ter um funcionário que faz um serviço excelente para você, na sua casa, na sua empresa, e você vai falar, não, eu gosto do serviço que está prestando e eu vou dar um presente para o meu funcionário. Porque ele merece, ele faz bem feito, ele é trabalhador. O sentido da VDF era para ser isso. Infelizmente, desvirtuou. Né? Eu entendo que sindicatos, funcionários, todos estão corretos. Você tem que lutar por aquilo que você acha que é seu direito, por aquilo que é seu direito. Agora, nós não podemos votar uma coisa ilegal para agradar. Nós vamos responder por isso. Eu estou votando porque vai prejudicar o presidente? Não. O recado não foi esse. O recado foi para cada um dos vereadores. E é aquilo que eu falei. Toda ação tem uma reação. Cada um vai depois, tudo que você faz tem as consequências que você vai ter que arcar com elas. Agora, o que é a obrigação do vereador? Pressionar. Eu recebi um recado de um funcionário, não vou citar nomes, e ele falou para mim, ele falou, mas Geni, vocês não querem enfrentar peixe grande, se referindo ao promotor. Eu enfrento o promotor quase todo dia dentro do fórum. E minha opinião sempre é divergente da dele. Quando é divergente, a maioria das vezes, eu vou para o embate. Se eu acho que ele está errado, por quê? Porque ele é promotor, eu estou no mesmo patamar dele. Ele não é nada mais que eu, nem menos. Ele é igual. A Constituição me garante isso. Mesmo como advogada, juiz, promotor, todos somos iguais. Respeitamos um ao outro. Discutimos quando tem que discutir. Agora, o promotor, você não quer enfrentar o promotor? Eu não estou aqui enfrentando o promotor. Eu tenho que analisar o que está certo e o que está errado. Infelizmente, para quem quer que fique, que permaneça em comparação do VDF. O que nós, vereadores, temos que lutar realmente é para isso, é para que venha o plano de cargos e carreiras. Alguém citou aqui dos guardas, eu concordo. Está arriscando a vida. Eu queria uma profissão dessa? Eu não. Né? O que tem que ser feito? Ficar mendigando o VDF, esmola? O funcionário não merece isso. Ele merece ganhar o que é devido. Agora, ficar mendigando, cada vez que precisa de um aumento, eu vou lá pedir, pelo amor de Deus, eu vou me ajoelhar, eu faço tudo que manda, o mestre mandou, para obter um direito seu. Quer seu salário? Não dá, né, gente? Eu vim aqui justificar. Infelizmente, eu sei que eu não estou agradando. O meu voto não vai agradar muitos. Mas eu vou votar pela lei. Eu tenho que votar. O que eu posso garantir é que eu vou brigar para que venha esse plano de cargos e carreiras, inclusive denunciando. Se todos quiserem fazer aqui um ofício, todos assinarem, eu assino junto, para mandar para o Ministério Público, para que o prefeito envie para essa casa esse plano de carreira. Tá? Porque é necessário que venha. Tá certo? Com relação ao parcelamento, na hora que entrar o projeto, eu venho discutir o que o Robin falou. Obrigada, Roberto. Em discussão, a palavra é vereador Ives. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, os companheiros, colega Geni, funcionários públicos, pessoal do sindicato, os internautas,
Boa noite a todos. Senhor presidente, eu venho a esta tribuna para falar sobre o BDF e sobre plano de carreira. Eu frequento essa casa faz um bom tempo, bem antes de ser eleito pela primeira vez em 2012, e por diversas vezes eu vi vereador aqui falando sobre o plano de carreira, e não foi uma nem duas vezes. De 2013 a 2016, o vereador que batia na tecla quase que toda a sessão foi o vereador Nilton, certo, Roberto? Plano de carreira, e bem lá atrás, plano de carreira, né? Nenhum prefeito, e vem se, como diz algum vereador, vem barrigando, vem jogando para frente e não se cumpre. O Vando foi vereador na administração 2013-2016, uma das pessoas que aqui falavam sobre o plano de carreira, né? Como vereador, também vou defender o funcionário, bonito falar, né? Falar é muito bonito. A hora que caiu no colo dele no bom sentido, na hora que teve a situação na mão ano passado, o que ele fez até agora? Além de nada, nada. Além de nada, nada. Fizemos uma reunião, o promotor veio aqui, o promotor já, né, colocou todos numa situação, né, até um tanto quanto delicada, mas não foi o combinado com os funcionários e com o sindicato. Ia fazer o plano de carreira e aí sim a gente ia, né, falar sobre a BDF. E também concordo, quem sou eu para pegar aqui e falar, né, que aonde já se viu, né, que a BDF sempre foi usada, não posso falar sempre, né, de quando foi criada, que a gente está certa, e quando foi criada, com certeza, a intenção, né, do senhor Lozano até pode ter sido boa, com certeza foi, né, porque a ideia era realmente, mas infelizmente ele também não foi mais prefeito, e os outros prefeitos foram usando da maneira que lhe convinha, né, e favorecendo alguns e prejudicando boa parte dos funcionários. Quero aqui também dizer que quando se falou de aqui que eu vou tirar deles ou vou deixar, e dos meus, com todo respeito ao Wagner, quando ele veio falar aqui, vou tirar dos meus, foi o Vando que falou. Não foi o Vando que falou isso. Foi numa reunião e ele falou: como é que eu vou tirar dos meus? Então o que é os meus? Se eu não me engano, ele é prefeito e o funcionário é funcionário da prefeitura. Então ele é prefeito de todos. Ele é prefeito de todos os munícipes e, consequentemente, os funcionários públicos, que também, né, são moradores do município. E isso até abalou a gente, né? Abalou de uma certa forma, e porque, do meu ponto de vista, ele jamais deveria falar isso, né? Se falou de fazer dentro do plano de carreira no futuro, né, fazer o equilíbrio aí, né, no salário que é muito baixo. A gente sabe que até os motoristas, o salário base é muito baixo, né? Só que infelizmente isso vem se, né, vem empurrando, e a gente chega numa hora dessa aqui, né, como diz aí, foi falado, com a faca na garganta. Eu até vou aqui pegar um gancho do vereador Wagner, quando falou que vai lutar, que ele vai... Eu tenho certeza que vai fazer isso. Só que infelizmente a gente não tem a garantia que vai conseguir. Porque o ano passado nós ouvimos, mudou da boca do Vando e ele nada fez. E infelizmente vai depender muito de quem? Vamos ser realistas aqui. Vai depender muito não, exclusivamente do prefeito, do executivo. E pelo jeito ele não está com medo de sofrer essa consequência. Porque se ele também recebeu essa notificação da promotoria, né? E até o meu ver, não está abalando ele não, porque ele está preocupado, talvez não esteja nem preocupado, né, com o futuro político dele. E eu quero aqui deixar bem claro que, independente
Eu entendo a vereadora, e ela entende de lei, advogado, que independente das consequências que possam me acarretar, eu quero deixar bem claro, eu estou do lado do funcionário, estou muito triste pelo que está acontecendo, sei que isso com certeza pode causar para nós vereadores que votar do lado no bom sentido, que aqui ninguém está votando contra, deixar bem claro que ninguém está votando contra o funcionário, mas a extinção da corporação do BDF, né, eu particularmente não vou votar dessa forma. E espero que realmente a gente seja amparado, nós vereadores que estiver junto com os funcionários aí, né, perante a lei, para que realmente não soframos aí umas consequências graves. Eu estou convicto de que todos aqui, com certeza, sabem muito bem, né, do seu voto, mas eu estou convicto de uma coisa. Vou votar porque eu acho assim, que infelizmente, como se vem há muito tempo já falando do plano de carreira, eu não tenho essa certeza que isso vai acontecer. Então, com todo respeito, o nosso promotor, que enquanto não vir para essa casa, enquanto não se criar o plano de carreira, esse é o meu ponto de vista. Então, me deixe como está, para não abalar os funcionários públicos. Em discussão, palavra para a doutora. Senhor presidente, mais componentes na mesa, mais uma vez aqui na tribuna, gostaria de dizer que eu não declarei o meu voto a favor para fazer politicagem e nem muito menos para dizer peitar de frente a promotoria. Eu só declarei o meu voto porque eu acho que ainda existe muita injustiça. Se o projeto tivesse vindo de forma de 100% e fosse retirar a incorporação de todos, poderia ser que eu votasse a favor. Mas como a gente sabe que existe alguns que ainda vai ser beneficiado dessa incorporação, então eu não achei justo. E da outra forma também, eu quero dizer que se a gente pegar esse problema da BDF, da incorporação, um pouco lá atrás, isso não deveria ter chegado aonde chegou. E com relação ao plano de carreira, eu também duvido que ele seja apresentado nessa gestão. Eu duvido. Sendo bem sincero, se quiser deixar gravado, fica gravado, se alguém quiser puxar. Se vir aqui eu vou aplaudir, mas eu duvido, porque isso aí já vem se arrastando de longa data. Agora vai dizer, nós vamos pressionar. Nós pressionamos por outras coisas e não veio. Você entendeu? A gente vai pressionar, lógico, a gente vai fazer o nosso dever de casa. Então, por isso que eu decidi. E além disso também, não é dizer que está votando com os funcionários ou contra os funcionários, não é nada disso. Eu estou convicto do meu voto e eu tenho ciência, porque, como eu disse na fala anterior, eu já sofri, eu já fui processado inocentemente, então para mim receber mais um processo não custa nada, não dá nada, não. Vamos ver o que dá, tá bom? Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Com 8 votos a favor e 2 contra, o projeto é aprovado. O projeto de lei número 7 de 2018 estabelece a obrigatoriedade da adoção de treinamento de primeiros socorros aos profissionais da rede escolar em todo o município de Conchal. Estabelece o selo Lucas Begales Zamora e da outras providências. Interessado, vereadores da Câmara Municipal. Em discussão, solicito à plateia a colaboração para o andamento dos trabalhos. Obrigado. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 8 de 2018 dispõe sobre o parcelamento de débitos da Prefeitura com o município de Conchal e seu regime próprio de previdência social. Interessado, prefeito do município de Conchal. Em discussão, a palavra do vereador Rodrigo. Senhor presidente, mais componentes da mesa, mais uma vez, volta aqui na tribuna. Dessa vez, nós já votamos aqui, se não me engano, 2 parcelamentos, se eu não estiver enganado. E a gente sabe que o município vem passando por uma situação um tanto delicada. Isso já vem de longa data por falta de gestão dos diversos que passaram por esse município. Não é só um nem 2. E, no geral, o nosso país enfrenta uma crise sem precedente. E eu... Minuto só, vereador. Solicito a gentileza da plateia manter a educação para o andamento dos trabalhos. Obrigado. Se fosse pela minha vontade, eu votava contra novamente. Mas só que eu vou pensar o bem-estar do município. Só que eu vou mandar um recado aqui ao senhor prefeito. Parcelamento eu só voto esse. Não voto mais. Ou manda um bolo de tudo e parcela o que vai conseguir pagar o que não, e pronto, sério. Entendeu? Só que eu não voto mais. Esse eu vou votar a favor. Esse eu vou votar a favor. Cidadão, por favor, se o senhor não manter a sua valoração, eu vou pedir para o senhor se retirar. Obrigado. Por quê? No primeiro ano, a situação não estava fácil. Foi deixado uma dívida muito grande. Disse que já foi paga uma boa parte dessa dívida. Então, se pagou uma boa parte dessa dívida, o dinheiro que pagou não tem que pagar mais. Então, esse dinheiro deve sobrar no caixa agora. Entendeu? Esse ano que nós estamos. Então, quer dizer, esse parcelamento, eu vou dar mais um voto. E vou dizer aqui, usar o nome da nossa companheira, a vereadora Geni, que sempre usou essa tribuna, até quando eu ainda não era vereador aqui dessa casa, ela dizia: eu votei para um e eu vou votar para o outro. Como a situação está ruim, eu vou dar uma credibilidade mais uma vez. Então, quer dizer, eu digo da mesma forma ao senhor prefeito. Nós sabemos muito bem, porque a gente sofre as consequências na rua de tudo que se reflete, tudo que se passa. Porque quando você chega num departamento, ó, precisa se resolver, não tem dinheiro. A máquina quebrou, mas não tem dinheiro para arrumar. Isso aconteceu, não tem dinheiro. Então, quer dizer, é uma situação um tanto delicada. A gente entende perfeitamente, só que precisa de arrumar uma situação. Vende o que tiver que vender, faça o que tiver que fazer, toma dinheiro emprestado, faça o que tiver que fazer, mas não pode mais haver parcelamento. Se houver, eu vou votar por. Em discussão, a palavra do vereador Robson. Senhor presidente, eu sinto um pouco de incoerência na fala do vereador que falou aqui, porque dizer que votou a favor dos funcionários e continuar votando parcelamentos está sendo contra o funcionário. Veja bem, eu vou expor um pouco a situação do Conchal Prévio, depois vou passar aqui também alguns vídeos. Quando houve a portaria do Ministério da Previdência, eu mesmo sendo vereador da oposição, entendo a situação que o município foi deixado. Ele nos disse que já pagou uma boa parte da dívida e quando o Ministério da Previdência autorizou que se parcelasse em 200 vezes, e ele mesmo criticava como vereador, ele mesmo criticava, dizendo que como pode o prefeito deixar parcelamento para outro prefeito, e ele já está deixando para uns 4 ou até 5 prefeitos pagar. Porém, era a única solução de se resolver esse problema. Nós votamos, o ano passado ele não pagou
Ele pagou janeiro, fevereiro e março, como ele pagou esse ano. E agora, nós fomos vítimas aí do que ele fez na promessa de falar que ia mandar o plano de carreira, não mandou, mentiu para essa casa. O promotor realmente colocou a gente em xeque, porém, se é para começar a pressionar, então é hoje a data de começar a pressionar o senhor prefeito. É hoje a data dessa casa é o momento dessa casa se manifestar em favor da população. Então eu vou passar alguns vídeos aqui, o senhor prefeito falando, são vídeos públicos, não é particular, e são 3 vídeos bem rápidos. Então só para esclarecer um pouco a fala dele, que não é totalmente coerente com o prefeito. Pode ser. Uma pessoa me falou que ia votar por Mano, mas depois que viu, o jornal Polêmica publicou as pessoas que ele vai levar no governo dele, então falei que não vota mais. Respondendo à pergunta da minha eleitor aqui, eu quero dizer a todos vocês que o bando só vai trabalhar com funcionários concursados da prefeitura. Não vai ter nenhum cargo que não seja concursado na prefeitura de Conchal. Então vocês acreditem em mim. E não no Polêmica. O Polêmica, ele tem uma empresa que recebeu 170 mil reais da prefeitura de Conchal em 4 anos. E eu vou investigar isso se realmente ele prestou esse tempo de serviço. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, senhoras e senhores. Esse aqui é um negócio muito sério, gente. Vocês imaginam, já parcelamos esse colchão prédio para ele no ano passado, com 36 vezes. Parcelamos também o Consabe, que é o lixo, não sei se vocês estão sabendo, todo mundo aqui sabe. Se passarmos 2 meses apenas, ele não tem dinheiro para pagar. Que a época que entra dinheiro na prefeitura, entrou o IPVA, entrou o IPTU, é onde entra dinheiro. Se não conseguiu pagar nesses 2 meses, quando que ele vai conseguir pagar? Nunca. Aqui está dizendo lá, está dizendo para nós aqui que é uma obra de 800 mil, não é isso aí. Tem mais verba para trás. Eu voto desde que venha a Alva aqui, que venha a equipe da prefeitura explicar para mim o que está acontecendo, o que tem que ser feito. O prefeito vai ter que trazer uma maneira de pagar essa dívida, não é enrolar e ficar procurando onde está. É a única maneira de nós vereadores aqui colocar a cidadania. Só depende de vocês. Tem que mandar os políticos embora, tem que mandar tudo embora, então aí põe isso aqui em ordem, gente. Nós podemos fazer isso, está nas nossas mãos. Não tem isso, tem seus votos nas costas de cada um aqui. Vamos votar de novo parcelamento? Não sou por favor de votar, mas que venha explicar para nós, que mande os caras embora. Para toda essa cidade na coisa, está faltando alimento. Não tem nenhum valor de remédio para a pessoa, para a pessoa transferir. A merenda está de baixa qualidade, você sabia disso? Todo mundo sabe. E nós vamos apoiar ela para aprovar o parcelamento novo. Que faça uma equipe da prefeitura, que está aí onde o presidente já foi do planejamento, não precisamos de ninguém que não tem de fora, tem gente que achar competente, certo? Não precisamos de nutricionista de fora também, que tem 2 concursados que pode assumir de novo. Se ele é bom, por que a merenda está uma porcaria agora? O que aconteceu? Não precisamos. Essa equipe que está aqui, que eu falo de Sandra, Dalva, esse pessoal mais antigo, André que está lá, e outras pessoas que estão da Verdinha, tem vários anos na prefeitura, eu acho que entende muito mais esse pessoal que está aqui fora. Então chegou a hora nossa, gente, dos vereadores, tomar pulso firme e falar, vai ter que ser desse jeito, senão não fazemos. Está na mão nossa. Está na mão nossa que temos que fazer. Se não acontecer isso, nós vamos ficar com o brejo. Já foi, na verdade, mas foi com o brejo. Se ele não apresentar uma maneira de salvar Conchal, gente, não votem. Não estou falando da vontade. Desde ele que apresente um planejamento, como ele vai salvar a nossa cidade, como ele vai melhorar a merenda, o que ele vai cortar. Entende? Se o homem chegar aqui e cortar isso, vai cortar aqui, vai cortar aquilo. O que ele vai economizar? É isso que tem que fazer. Todo mundo sabe que já vai ter festa de novo.
alguma coisa para salvar Conchal. Não sou contra não, também acho que tem que vir, mas ele tem que vir aqui apresentar um plano para salvar Conchal. É só isso que eu estou pedindo para vocês. Nós também não voto contra não. Se ele apresentar esse programa aqui, eu posso vir amanhã, eu venho extraordinário. Mas ele também apresenta um plano aqui que é para salvar Conchal. Hoje está assim, salve Conchal. Senão eu estou no buraco, vai ficar pior, a gente está tudo. Vai faltar muito mais coisa aqui para frente. Eu só não quero votar hoje não. Eu só quero que ele apresente, todos nós temos esse dirigente, vamos cobrar ele. Apresenta um plano para nós. Se não apresentar, nós somos culpados igual a ele. Nós representamos o povo. Cada cadeira dessa aí vale 1.600 votos. É isso que eu quero dizer para vocês. Não tem só para não votar. Vamos falar para ele apresentar um plano para salvar Conchal. O que ele vai fazer para cortar? Pô, cortou tudo bem lá no história. E o resto que ficou? O que ele cortou? Nada. Continuou tudo do mesmo jeito. Aí quando eu falei, será que em Conchal não tem nenhuma nutricionista capacitada, só buscar uma nada do assunto e pagar 4 mil? Não precisa, tem 2 concursadas. O Denilzinho, ele foi diretor de planejamento na outra legislatura, sabe muito bem. Precisa ter o Borguinho de dar para cá? Não precisa, ele tem competência. Sabe o que é isso daí? É dar carguinho para o carguinho fora, porque o carguinho sair e começa a ver cavalo e poder trabalhar no próprio município. É assim que funciona. Então eu só peço a vocês que tenham responsabilidade que o município está nas nossas mãos. Certo? Se ele não fazer esse plano, gente, não votem. Não estou falando que vamos votar terça ou quarta-feira. O presidente vai levar a voz de todos, não é só minha não. Com responsabilidade, você vai ter que apresentar um plano para salvar Conchal. Só isso, presidente. Continua a discussão, a palavra é da Angelina. Depois eu coloco o seu na próxima. Isso é bem importante. Eu venho aqui novamente para falar sobre esse parcelamento. Na verdade, eu acho que na última ou penúltima, eu votei uma vez favorável. Eu vou voltar. Essa historinha já repeti 1000 vezes aqui, porque 1000 vezes tem parcelamento de tudo quanto é tipo. Então vamos lá. O Conchalprev, a prefeitura ela tem que repassar 300 mil todo mês para o Conchalprev. Ele não repassa os valores. Então o que aconteceu? No primeiro ano que ele entrou como prefeito, ele já mandou um parcelamento aqui. Primeiro ele meteu o pau, falou que tinha dívida da outra administração, convocou a imprensa, falou um monte e veio aqui pedir parcelamento. Eu, como havia votado para a administração anterior, parcelamento no último ano, eu achei justo que eu votasse para ele. Então eu fui justa. Falei, vou votar, não vou ser injusta, bonitinho. No segundo ano, ele manda outro parcelamento de 3 milhões. Parcelado em 60 meses. Foi parcelado em 60 meses, não foi? Fabinho, está lembrando? Foi 60 meses. Então ele, em tese, pagaria 2 anos, mais 3 para o próximo prefeito que entrar. Bom, tudo bem. Eu votei contra e deixei muito claro para toda essa casa que eu seria contrário a qualquer tipo de parcelamento que voltasse para cá. Eu pedi para os nobres vereadores votarem contra. Por quê? Porque esse parcelamento é a obrigação dele pagar. Ele está fazendo o quê com o nosso dinheiro? Torrando? Queimando? Como diz o Luciano, está queimando o dinheiro do povo? Gente, as pessoas, elas têm que parar e pensar. Eu vou votar favorável, os vereadores vão proteger ele votando para ele não responder processo. Quem garante que o funcionário vai receber alguma coisa do Conchalprev? E a aposentadoria, como é que fica? Não, ele tem que responder, inclusive com os bens dele, você não tem dinheiro, porque ele administrou mal. Está mal administrado o nosso dinheiro. Então ele tem que fazer a lição de casa. Como todo mundo fala aqui. Ué, a gente estava fazendo o cálculo, inclusive o Edgar estava conversando comigo, no dia da reunião. É lógico, vem falar para mim que o funcionário público vem aqui para falar, não é bom, é ruim, o prefeito está errado. Eles têm medo. Uma administração de perseguições, todos sabem disso, o funcionário que está aqui sabe disso. São perseguidos. Para vir aqui falar, não vota contra porque é ruim para a gente? Eu acho que não. Ai, melhor
pingadinho do que nada. Pingadinho não, direito. Tanto que na reunião, não vou citar o nome do funcionário, perguntou se nós, vereadores, poderíamos tomar alguma atitude com relação a isso. Nós podemos votar contra, mandar para o Tribunal de Contas, mandar para o Ministério Público para que ele informe o que ele está fazendo com a administração do nosso dinheiro. Como não? É claro que nós podemos. Esse parecer é na Comissão de Justiça e Redação, que é contrário ao parcelamento. Então eu venho aqui para pedir que todos os vereadores votem contra. Esse dinheiro que ele está gastando é dinheiro do povo. Ele tem que administrar, não é dinheiro dele, que ele gasta no que ele quer e não paga as contas. É nosso dinheiro. E antes de ser dinheiro público, é dinheiro do contribuinte. São nossos impostos que pagam isso. Além de verbas federais, que ele recebe todo mês, que daria muito bem para poder pagar essa dívida. Então, veja bem, ele, desde quando começou o mandato, tem mentido. Inclusive, esses 13 cargos, se ele mandar embora, esses 13 cargos já daria para pagar a parcela de um dos parcelamentos. E, então, ele mesmo era um cara que clamava para dar voz para esta casa. E reconheço, né, que nós fizemos inúmeros parcelamentos, desde a época do ex-prefeito Orlando, depois foram mais 3, e agora já foram mais 2. E nós fomos até, todos os vereadores, ao Tribunal de Contas, em Araras. E a orientação do Tribunal de Contas, de um cara que é especialista na questão da Previdência, porque ele está até assessorando o presidente do Tribunal em São Paulo na questão da Previdência, achou um absurdo ele ter esse parcelamento em quase 20 anos e continuar não pagando. Veja bem, ele gastou quase 1 milhão com a empresa para medir todas as casas. Mais de 40%, aumentou, lugares até quadriplicou o IPTU. E ele quer fazer o quê? Com esse 1.700.000 desse parcelamento? Fazer a política dele. Ele fala de perseguição, funcionário que ele falou aí, Aldemir, que era capacitado, que tinha condições de executar tal função, ele mandou embora. Ele fala de perseguição, e até hoje a presidência do Instituto de Previdência do Conchalprev não vieram conversar. Então, se a grande maioria aqui, eu creio que votou nele, tinha uma expectativa, inclusive pessoas disseram que eu não ia votar, que não ia votar nele, por quê? Porque ele ia pôr cargo de fora, já pôs 13. Nesse ritmo, com o ano 13, ao final do mandato, ele vai acabar com mais de 50. Se for nesse ritmo, porque ele falou que não ia pôr mais. Essa semana ele deu o cargo, eu quase caí da cadeira por uma funcionária que falava dele dos 4 cantos da cidade. Ninguém entende, nem o próprio grupo dele. Ele contratou outro advogado. Senhor Gerson, por favor, se retire da sessão. Obrigado. Eu peguei. Obrigado. Então veja bem, e toda vez que essa casa chama ele para conversar, ele vem com 2 facas na mão, achando que nós somos inimigos dele. Inclusive chamamos ele para conversar na segunda, para beneficiar quem? Muito mais ele que os funcionários. Era para tentar equilibrar a conta, a balança, para não prejudicar só uma parte e beneficiar uma outra. E agora, a única saída que essa casa tem para dar voz, para forçar ele a enviar esse plano de carreira, é reprovando esse parcelamento. Nós já fizemos a nossa parte, já fomos justos com ele de parcelar. Então, são palavras dele, que ele mesmo cobrava essa voz. Nós temos essa voz através do voto de cada um. Então, é o que eu peço, como a vereadora Geni, na outra, pedia também. Então, eu peço aí o voto para nós derrubarmos esse projeto, para que ele sente com nós e converse com respeito, respeitando a opinião da representação do sindicato e dessa casa. Obrigado. Com a palavra a vereadora Geni.
verdade aquilo que eu falei. Né? Oi. Verdade aquilo que eu falei no canal. Eu deixei de votar vários parcelamentos com o Valdeci. Valdeci e a sua corda de competentes que afundaram esse município. Deixaram esse município 32 milhões de dívidas. Por isso que eu não votava os parcelamentos. Agora, eu votei um, no final do ano eu votei outro. Sabe por que eu votei, Robinho? Para não sacrificar o município. Porque se eu não tivesse votado, se não tivesse aprovado o parcelamento, o município não ia estar recebendo verbas federais e estaduais. Eu ia prejudicar o município. Embora eu discorde de tudo que o Valdeci fez como prefeito, eu votei a favor do parcelamento. Agora, eu não faço parte da turminha do Robinho que fica com moeda de troca na porta do prefeito. Para mim, o prefeito não precisa ficar me agradando. Faça o que ele tem que fazer. Com relação ao cargo comissionado, eu concordo com você. Só que eu não ia falar isso hoje, porque hoje não é o dia de falar de funcionário comissionado que ele contratou. Isso foi dito antes da sessão extraordinária. Sessão extraordinária se discute o que está sendo votado. Então eu não ia falar, mas eu estou adiantando meu posicionamento. Eu vou dar parabéns para ele quando ele fizer certo e vou descer a lei quando fizer errado. Eu não devo nada para ele, eu não devo nada. Para mim, ele nunca me deu nada. E nem precisa. As reivindicações que eu faço junto dele é para o povo quando me pede. Eu venho aqui brigar pelos pedidos do povo. É isso que eu venho fazer. Com relação ao partido, outra, que eu nem precisei votar, porque o Robinho votou tudo favorável quando esse quis. Mesmo sendo um péssimo prefeito. Ele apoiou. O Vando é ruim em muitas coisas. Em muitas coisas. Eu sempre falei isso aqui na tribuna. Eu nunca vim aqui e defendi ele com garra aqui falando as coisas que ele está errado. Eu nunca fiz isso. Ou sem sei lá quantos cargos comissionados, a maioria de funcionários. Então eu vou mandar todo mundo embora. De chefia também, para mim está tudo certo. Eu nunca vim aqui brigar em prol de cargo comissionado. Eu nunca vim aqui brigar. Nunca pedi para ele cargo comissionado. Então eu não estou discutindo isso daqui. Não votava os parcelamentos do Valdeci, por quê? Péssimo administrador. Ruim pra caramba. E se tiver só ele de candidato, eu não voto. Voto nulo, voto branco. Mas nele eu não voto. Porque é um péssimo administrador. Ele fundou o município, gente. Só não sabe disso quem não quer enxergar. Agora, eu nunca fiz isso com o Valdeci, de ficar trocando figurinha. Você me dá isso que eu voto aquilo. E não vou fazer isso com o Vando. Como eu disse aqui, eu acho que o Vando, como administrador, ele está se desdobrando. Tem defeitos, tem vários. Muitos. Inúmeros. Eu ainda não tenho conhecimento que ele esteja roubando, mas se alguém aqui tiver, denuncie. Eu fui várias vezes no Ministério Público e fiz denúncias. Calhou até de denunciar um e o promotor pegar o outro, infelizmente, foi assim que aconteceu. Mas, enfim, com relação às dívidas que o Valdeci parcelou, quem está pagando? O Valdeci pagou alguma? Não. Para vocês terem uma ideia, o precatório da pirâmide na época, que era 552 mil, faltava só isso para quitar. Ele não pagou. Ele não pagou. O que aconteceu? O dono da pirâmide falou, não precisa pagar. Por quê? Porque o contrato, o acordo que eles fizeram, é uma patifaria, como dizia o Paulinho Miranda. É uma vergonha. Ele fez um acordo que onerou o município de tal jeito que a dívida, o montante da dívida subiu para 1.636.000. Onde já se viu uma coisa dessa? Vereadora, um minuto só. Sr. Gerson, por favor, se retire da sessão. Eu pedi para o senhor se retirar. Vai usar só na época da eleição. Isso, pode se retirar. Nunca te procurei.
Enfim. Aí, como não pagou, volta para 38 parcelas. Isso administrar bem? Quer dizer que você tem uma dívida na sua casa, falta lá, você tinha que pagar 500 mil, você deixou de pagar e a dívida triplicou o valor. Triplicou. É ótimo, prefeito, né? É ótimo. Eu tinha que votar mesmo, para eu compactuar com a incompetência dele. É isso? É isso? É isso que tinha que acontecer? É óbvio que eu não ia votar. Mas no final do ano, eu acabei votando para não prejudicar o município. Porque se não votar esse parcelamento, o Chão não vai receber mais verbas. Esses buracos que estão sendo recapeadas essas ruas, é dinheiro do município? Não. São verbas que nós, vereadores, fomos atrás. Que o prefeito foi atrás. O município não tem dinheiro para fazer tudo isso. E cadê o dinheiro da época do Valdeci? Se ele era tão bom, por que ele não recapeou? Por que ele deixou chegar no ponto que está a cidade hoje? Eu devo ser errado, Valdeci deve ser certo. Restos a pagar do Valdeci em 31 de 12 de 2017. Foram pagos 6.788.000. Dentre esses valores, 1.105.000 do hospital, 221.000 da PAI, 278 do consórcio de saúde, 8 de abril. Quem que pagou? A atual administração. É o Vando que pagou? Não, somos nós. Nosso dinheiro. O Vando está administrando o nosso dinheiro. Não é o dinheiro do Vando. Não é. Agora, eu nunca vi vereador que apoiava o Valdeci aqui vir falar as coisas boas que ele fazia. Não tem? Eu, pelo menos, me lembro. Os parcelamentos, o valor pago até agora dos parcelamentos que foram feitos é de 2.241.942. Tem muita parcela ainda para ser paga. Não é só isso, não. Isso é pouco. Para vocês terem uma ideia, Valdeci, na época, parcelou 36 parcelas, uma dívida da Elétrico de 1.641.000. Ele pagou uma parcela. 2016, pagou mais nenhuma. Quem que está pagando? A atual administração. Por que eu vou votar hoje contra o parcelamento? Eu não estou votando para ajudar o Vando. Por que eu vou votar contra o parcelamento se a cidade não vai receber mais verba? Quem vai tampar os buracos? Você, Robinho? Vai pagar para tampar os buracos? Porque não vai ter mais dinheiro. E daí? Como que vai fazer? Se não passar o parcelamento, o que vai acontecer? Não vai ter verba? Então a gente aqui mostra, olha, conversa com o vereador que votou contra, porque é responsabilidade dos vereadores, sim. Como não é? Como que não é responsabilidade da gente? Eu votei com o Valdeci porque eu gostava do Valdeci? Não! Não é que eu não gosto do Valdeci, eu não gostava da administração dele, mas votei favorável. Porque eu tenho obrigação como vereadora de pensar no município. Você tem que ter equilíbrio. É bonitinho, eu achei me sentir importante dele usar a minha fala. Achei até que eu estava mais bonito. Preciso dar uma ajeitadinha, porque daquele outro vídeo. Né, Fabinho? Breve terá os seus também, meu querido. Fique tranquilo. Também temos o parcelamento do INSS, mais 434.000. Também foram feitas em 60 parcelas. Que ele pagou 14, deixou 46 para essa administração. Tem mais coisas, gente, correndo no Ministério Público, que em breve todos saberão. Vocês não sabem da real verdade do que acontece. Vocês não conhecem os seres humanos como são. O Vando está errado nos cargos de confiança completamente. Eu não sou a favor. E não é porque é o Vando que eu sou a favor. Tem funcionários competentes de dentro da prefeitura. Assim como tem funcionários que não têm que estar recebendo como cargo de chefe, como cargo de encarregado, porque não exerce o cargo. Então deu o BDF para ele, que não vai incorporar.
Eu penso de uma maneira. Agora, eu não sou a prefeita. Eu vou lá e brigo e xingo. Ah, ele me atende? Não. Ele não atende. Assim como disseram que ele vai mandar o plano de carreira. Eu não posso pôr minha mão no fogo por causa dele. Agora, eu também não sou hipócrita de falar que ele está sendo um péssimo administrador, porque não é verdade. Então, eu vou votar o parcelamento, sim. Caso do Vando, eu não sou como vocês que ficavam protegendo o Valdeci. Eu vou votar em razão das verbas. Se não vierem as verbas, não temos, não vai ter como continuar com essa cidade, para fazer as coisas que têm que ser feitas. Recapeamento, e etc., remédio, etc., e construção, e etc. O lago é dinheiro público, é verba federal. Está recebendo? Se você não botar o parcelamento, vem ainda, vem, vai continuar vindo. Vai vir, a verba federal também vem. As verbas vão vir, vai continuar vindo, se não botar. Então tá. Agora, na verdade, ele quer fazer agora uma moeda de troca, eu não preciso disso. O prefeito tem que dar nada, ele tem que dar para o município, ele tem que fazer com o município. Ele tem que olhar para os funcionários? Tem, é obrigação dele como prefeito. Então é isso. Agora, então eu vou deixar claro aqui o meu voto. De dezembro eu já falei, né? Vou esperar você falar, Robin, depois eu vou ter que voltar, né? Eu volto. Quero externar aos senhores vereadores para atentar apenas à discussão do projeto de pauta. Em discussão, a palavra do vereador Moreira. Boa noite. Só quero justificar o meu voto a favor do parcelamento pensando no município. Existe um documento que se chama Certidão de Regularidade Previdenciária. Se não tivermos, não virá o recurso que conseguimos para o deputado. E aí morreremos na praia. E se não parcelar, não teremos esse documento. Em discussão, a palavra do vereador Robson. Senhor presidente, em relação a nós estamos há mais de um ano sem CRP. Ridículo vir aqui falar e as verbas estão vindo. Inclusive do lago, o problema é que assim, eu não estou fazendo moeda de troca para me denunciar, não. O que eu disse aqui foi muito bem claro, era para fazer o Vando ouvir a categoria e essa casa. É simples assim. Não estou dizendo que amanhã ou depois, se ele cumprir com esse plano de carreira, eu não vou parcelar. Porque o que vai acontecer? Ele vai pegar do tesouro, vai pagar esse 1.700.000, não vai pagar o do mês, no final do ano vai chegar outro parcelamento aqui, é simples, é o que vai acontecer. E as verbas vão continuar vindo. Porque ele tem que pagar, não tem outra alternativa se não parcelar. Só que aí ele vai cair em si e saber que ele tem que ouvir, que ele precisa dessa casa. Essa casa está aqui para ajudá-lo e não é inimigo ou inimiga dele. Então, é por isso que eu disse. Você pode perguntar para o diretor, lá, o presidente do Instituto. Eu falei direto com ela, com a Camila, já está há mais de um ano e está recebendo as verbas do mesmo jeito. E a estadual não entra também nessa questão do CRP. Então, vocês estão, ou alguém está querendo deturbar a informação, ou está mal informado. Tem uma promessa de vir um dinheiro de FIT de 1 milhão, mas até agora não chegou nem o documento. Não, mas não chegou nem o documento aqui. O problema é que o Vando, ele não conversa, ele não faz essa casa participar de nada. Por isso que eu acho que é o momento que cada um que tem de externar o seu voto, não em moeda de troca para si mesmo, mas em defesa de cada trabalhador, de cada funcionário público da cidade. Com a palavra, vereador Wagner. Senhor presidente, mais vereadores, pessoas presentes. É muito importante, sim, Robinho, que o município tenha CRP. O próprio Conchalprev tem retido em Brasília, no INSS, mais de 600 mil reais, que não pode ser liberado enquanto o Conchalprev não tiver a CRP. Esses 600 mil reais é uma compensação de servidores que contribuíram para a Previdência do INSS e se aposentam no Conchalprev. Esse dinheiro está lá
parado, sem render juros, sem nenhum tipo de aplicação, sem nada. A CRP é importante sim, senão não existiria. Não existiria por que ter. Não existiria por que a necessidade da emissão. Mas, me atendo exclusivamente, como determinou o presidente, a questão do parcelamento, se não for aprovado, a prefeitura terá que pagar 1.600.000 e tantos mil reais à vista para poder regularizar essa CRP. Esse dinheiro sai de algum lugar. Eu tenho receio que esse dinheiro possa sair do salário dos servidores. Eu tenho receio que isso possa ser um corte de horas extras. Eu tenho receio que isso possa ser de outras formas. Não estou aqui falando para botar terror, claro que não. Ou para justificar alguma coisa. Esses 1.600.000 também são referentes ao ano de 2017. E eu não vou repetir todo o que a Jenny disse, porque ela está cheia de conhecimento em relação ao problema da dívida, dos parcelamentos, da dificuldade financeira do município. Mas também entendo que tem que ser atacado o problema do porquê se tem que tanto parcelar. Até o ano passado, a administração trabalhava com o orçamento da administração anterior. A partir de agora, desse ano, o orçamento é do atual prefeito. E nesse orçamento contempla o pagamento desses parcelamentos que foram aprovados. Ele já sabe, ele reparcelou, fez como tinha que fazer, a Câmara aprovou e já está lá. Se a prefeitura vai receber X milhões, esse dinheiro vai ter que ser pago, tanto para o servidor, tanto para custeio, tanto para elétrico, tanto para isso, tanto para isso. Ou seja, num orçamento, se a prefeitura, qualquer prefeitura recebe, por hipótese, 100 milhões, ela diz onde vai gastar esses 100 milhões. E se o prefeito disse no orçamento que mandou para cá que vai receber tantos milhões, ele tem que gastar o dinheiro como ele disse que ia gastar. Foi ele quem fez. Então, esse 1 milhão é referente ao ano de 2017. 2018 está sendo pago, os parcelamentos aprovados estão sendo pagos. O prefeito, mais uma vez, disse que vai ter, com a situação mais equalizada, com muito da dívida já paga, com uma arrecadação maior em função do recálculo do IPTU, ele disse, afirmou de forma categórica, acho que para todos nós aqui, que vai pagar, que tem condição de pagar a parcela do mês, mais os parcelamentos, inclusive esse que nós estamos votando, que ele é em 35 parcelas, quer dizer, deve ser pago dentro do mandato do atual prefeito. Em função disso, para que a prefeitura consiga a sua CRP, do município consiga a sua CRP, que o Conchalprev tenha a sua CRP também, consiga resgatar esse dinheiro que está lá, que o município consiga ou não corra o risco de não receber os recursos de convênios, de verbas que estão sendo destinados para nós. Eu voto favorável a esse parcelamento. Que eu digo como eu disse antes, é um péssimo negócio. Porque a prefeitura paga 2% de multa, mais 1% de juro ao mês. Para a prefeitura é um péssimo negócio, mas não tem outra alternativa. Então, eu acredito, entendo que nós devemos votar nesse parcelamento para dar esse último fôlego, porque daqui para frente a prefeitura caminha com o orçamento da atual gestão e tem que fazer cumprir o orçamento da atual gestão. Não há mais justificativa agora. A arrecadação está aí, o orçamento está aí, o parcelamento está aí, vai ter que ser gasto de uma forma competente. Eu acredito de verdade que o Vando tem feito isso. Encontrou muitas dificuldades, não vão ser repetitivos aqui. E vou dar o voto de confiança para ele. Mas dificilmente, muito dificilmente,
eu vote favorável a outro parcelamento. Principalmente se não houver o necessário combate à causa, que foi o que nos foi orientado quando nós estivemos lá no Tribunal de Contas, pelo senhor Celso, que, como o Robinho disse, é especialista nisso. Ele falou: vocês têm que combater a causa, a lei previdenciária do município, a forma de aposentadoria de previdência, o que está acontecendo. Por quê? O Conchoprev representa o salário do futuro dos servidores. Muito importante, o salário do futuro dos servidores. E isso tem que ser encarado de uma maneira muito séria. Não pode mais chegar, eu também acho que não pode mais ser tratado dessa maneira. Ah, vai, vamos, ajeita. Não, por quê? Qual é a causa? É isso que tem que ser encarado. Como está sendo encarado em todo lugar. Todo mundo ouve falar da reforma da Previdência, do INSS que está passando por reforma, outras prefeituras, a própria prefeitura da cidade de São Paulo está passando por reforma na sua Previdência, no seu instituto, na sua lei previdenciária. Outros municípios estão tendo que fazer isso, e esse problema vai ter que ser atacado, vai ter que ser abordado com extrema urgência, com a mesma urgência do plano de carreira. E isso faz parte da administração pública. A administração pública tem sim que correr atrás de recursos para tapar buraco, para melhorar o sistema de água, para adquirir novas ambulâncias, para remédio, tem sim, mas tem também, e isso caminha junto, não é mais ou menos importante, caminha junto a necessidade de sanar a questão do servidor, tanto no seu plano de carreira, como na sua questão previdenciária. Os cálculos atuariais, enfim, não é uma coisa simples. O Edson aqui é do Conchoprev, não é uma coisa simples. Mas não tem que ser simples, tem que ser encarada de verdade, com seriedade, fazendo o que tem que fazer. Então, eu quero dizer que entendo também que cada ponto tem que ser tratado de uma maneira distinta. Nós abordamos a questão do BDF, abordamos a questão do plano de carreira, que eu reitero e reforço tudo o que disse em relação à briga, à luta, ao que vai ter que ser feito para o plano de carreira, para que a gente consiga, num espaço curto, devolver essa segurança para vocês e saber como que ficar. Agora, tem que tratar do outro assunto, que é o Conchoprev, tão importante quanto a violência, se não mais importante. É garantir a aposentadoria dos servidores, das servidoras. Achar a maneira de acabar com esse negócio de, olha, tem que parcelar porque não pagou. Meu Deus, está no orçamento, por que ele não pagou? Disse que ia arrecadar 100, arrecadou 100, por que ele não pagou o Conchoprev? Não tem justificativa. Eu não quero ficar remoendo o passado, especialmente hoje que o assunto está aqui. Mas nós vamos voltar a falar nisso na próxima sessão. Tem um assunto muito importante, muito interessante para falar na próxima sessão, inclusive relacionado a cargos comissionados, a injustiças sendo cometidas, enfim, uma série de coisas. E como diz a Geni, quando eu apoiei o Vando, eu não apoiei a pessoa física do Vando, eu apoiei um projeto do governo. Um grupo de pessoas incluída, de um projeto de recuperação financeira do município, de recolocar Conchal no rumo do crescimento, de fazer os ajustes que tinham que ser feitos com os servidores, da Previdência e tudo mais. E à medida que isso for sendo cumprido, vai ter todo o meu apoio. À medida que isso for sendo desviado, assim como disse a Geni, também vai ter toda a minha crítica. Porque eu não tenho compromisso, desde o primeiro dia que eu assumi essa casa, eu não tenho compromisso pessoal com ninguém. O meu compromisso é de fazer aquilo com os próprios anos. O porquê eu estou aqui. Não voto para favorecer ou prejudicar individualmente ninguém, muito menos o prefeito. Não voto fazendo troca de favores pessoais com ninguém, de forma alguma. Procuro votar dentro daquilo que eu entendo seja correto.
sem ficar preocupado com a repercussão de agora, porque são leis que a gente vai ter repercussão daqui 5, 10, 15, 20 anos. Por isso, meus colegas vereadores, eu peço que votem também favorável a esse parcelamento, pelos motivos que eu coloquei. E desde já, como eu estava conversando com o Robinho, falei para ele que a pessoa, o homem, uma mulher, é senhor do seu silêncio e escravo das suas palavras. Não fala, você é escravo do que diz. Eu digo a vocês que a partir de agora, muito, mas muito dificilmente, a menos que haja um motivo absolutamente relevante, não tem mais, a minha forma de ver, motivo para parcelamento. Tem sim combater a causa. Se não combater a causa, não vai ter fim. É isso, obrigado. Em discussão. Eu gostaria de falar também que esse parcelamento que está aqui para ser votado, o pagamento tem que ser para a administração, dentro desta administração. Não vai deixar para nenhum outro prefeito. Eu também gostaria de falar com o Robinho, que ele falou, eu também nunca vi o Valdeci nessa Casa de Leis fazer reunião para ter diálogo com a gente, não. Ele tinha escondidinho lá no gabinete com alguns vereadores, alguns poucos vereadores. Não era com todo mundo que ele fazia reunião. Era tudo às escondidas. Principalmente para discutir parcelamento. E agora, com relação até ao vídeo aí que você colocou, que eu gostei muito, próximo eu quero colocar o seu, mostrando você escondendo o projeto lá para enganar os vereadores. É bonita, né, sua atitude? Faz questão de que o povo relembre desse fato. Em discussão. Uma informação, é uma informação técnica só. Pelos cálculos atuais, o Conchoprévio deveria ter hoje cerca de 100 milhões de reais. Tem 54. Vejam a gravidade disso. Claro, tem que buscar culpado, tem que buscar responsável, tem que buscar causa e buscar solução. Não adianta só continuar. O problema tem que ser abordado de maneira séria. De maneira séria. Se tiver culpado, se tiver responsável, arque com o que fez. E não me interessa quem. Como em tudo na administração. É só uma informação. A palavra vai para o Robson. Presidente, o que eu venho falar é que essa casa, o próprio senhor prefeito garantiu que até 31 de janeiro, com toda essa arrecadação que ele aumentou, ele pagaria. Por isso que foi dado aí esse parcelamento em quase 20 anos. Ele vai pagar esse dentro do mandato, mas tem esse de 200 que vai ficar para 4 mandatos para frente. Mas ele falou e está gravado, eu não coloquei aqui, está gravado, que esse ano ele teria virado, se ele não tivesse que pagar esse total que a vereadora disse aqui, de resto a pagar, ele estaria com 3 milhões fazendo asfalto. Então, o intuito dele, gente, infelizmente, é sempre, não é só dele, não estou aqui para defender o AUB, de todos os prefeitos, o desmando, o déficit desse quase 50 milhões, é pelos desmandos que foram ocorrendo e que nunca foi prioridade de nenhum chefe executivo nessa cidade. Pois bem, se a gente não fizer isso, não forçar isso aí, e não adianta dizer que isso aqui é distinto daquilo, porque ele não dialoga com ninguém, ele não fala de uma forma, ele sempre está com pressa, ele sempre tem que correr, e ele não discute. Tanto é que eu fui no dia que eu falei, está pagando, fui lá falar com o presidente, aí a Camila falou, olha, eu vou chamar vocês para conversarmos, não foi pago, ele está pensando em mandar o parcelamento, fui lá de tarde, à noite o projeto estava aqui na Câmara. Sem sequer chamar, não sei se chamou um vereador ou outro, para conversar a respeito do que estava acontecendo. E ele não está se dispondo a sequer ir lá no tribunal, a sequer
chamar o instituto, mas sequer chamar uma pessoa especializada para discutir o problema. Então, se ele não está preocupado, eu não vejo que ele vai ter essa preocupação no futuro. Então, é essa a minha preocupação, porque não adianta falar que foi a mesma coisa, porque foi feito em parcelamento em quase 20 anos já. De quase 14 milhões, e depois mais quase 2, e agora quase 1 milhão e 700 mil. Então, por isso que eu acho que é o momento dessa casa chamar para si a responsabilidade de defender o direito de cada servidor. É só, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. O projeto está aprovado com 7 votos a favor e 3 contra. Projeto de Lei número 14 de 2018 altera o artigo 37 da Lei número 1265, de 13 de novembro de 2001, que dispõe sobre a política municipal de atendimento ao direito da criança e adolescente, interessado prefeito do município de Conchal. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade em turno único. Projeto de Lei número 15 de 2018 dispõe sobre a revogação da Lei número 1150, de 8 de abril de 2008, que autorizou o Executivo a conceder complementação salarial à categoria de funcionários da outras providências, interessado prefeito do município de Conchal. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado em turno único por unanimidade. Projeto de Lei número 16 de 2018 dispõe sobre a alteração da Lei número 2109, de 30 de novembro de 2016, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e diretores municipais. Interessado, mesa da Câmara Municipal. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado em turno único de discussão por unanimidade. Projeto de Lei número 17 de 2018 cria o Conselho Municipal de Turismo com tour da outras providências, interessado prefeito do município de Conchal. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado em turno único por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 4 de 2018 dispõe sobre a alteração do dispositivo da Lei Complementar número 225, de 25 de junho de 2009, da outras providências, interessado prefeito do município de Conchal. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado em primeiro turno de discussão por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 5 de 2018 dispõe sobre a alteração do dispositivo da Lei Complementar número 224, de 25 de junho de 2009, interessado prefeito do município de Conchal. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado em primeiro turno de discussão por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 6 de 2018 dispõe sobre a alteração do dispositivo da Lei Complementar número 60, de 27 de novembro de 2001, interessado prefeito do município de Conchal. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado em primeiro turno de discussão por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 7 de 2018 dispõe sobre a revogação da Lei Complementar número 41 de 18 de outubro de 1999 e concedeu abono de 1 dia de salário a funcionários públicos municipais, interessado prefeito do município de Conchal. Em discussão, em votação. Com a palavra o vereador Robson. Presidente, membros da mesa, só a respeito desse projeto, eu sei que há uma inconstitucionalidade na lei hoje que não poderia ser descontado, dado esse abono. Porém, por mais uma ação do prefeito e não chamar a diretoria do sindicato para que se discutisse isso, é um valor que vai, de certa forma, desestabilizar a entidade, é isso que a intenção dele é essa. Então, não houve tempo hábil para a instituição fazer uma assembleia.
mas ele já mandou isso aqui sem nenhum tipo de diálogo também com essa casa, tanto é que esse projeto nem para a comissão foi. Então, por isso que meu voto é contrário. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Em primeiro turno de discussão, o projeto foi aprovado com 7 votos a favor e 3 contra. Nada mais a vir a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 6ª sessão extraordinária do 2º ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Conchal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Ayrton Corrêa da Costa, Cid Sampaio Corrêa, Edilson Vanderlei Bonin, Eliseu Tonholi, Geli Aparecida Sampaio, Joás Gomes de Andrade, José Roberto Guimarães, Paulo César Souza de Almeida, Robertson Cláudio Pedro presente, Rodinei Ferreira da Silva, Wagner Paulo Fadel Lozano. Presente. Está em votação o ato da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovada e será citada pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que lhe os papéis se compõem à ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei Complementar número 4/2018 dispõe sobre a alteração do dispositivo da Lei Complementar número 225 de 25 de junho de 2009 da outros providências. Interessado prefeito do município de Conchal. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado em segundo turno de discussão por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 5/2018 dispõe sobre a alteração do dispositivo da Lei Complementar número 224 de 25 de junho de 2009. Interessado prefeito do município de Conchal. Em discussão, a palavra é do Robson. Senhor presidente, volto aqui a questionar a falta de diálogo do Executivo, pois está sendo aprovado hoje um aumento que, de certa forma, foi imposto. Ele garantiu, numa reunião há um ano atrás nessa casa, tanto para a instituição do sindicato como para cada vereador, que esse ano ele iria discutir um aumento real melhor para a classe dos funcionários públicos. E, infelizmente, o que ele falou para nós é que ele ia, se ele quisesse, ele não dava nada, porque tal cidade não dá aumento, porque o Estado não dá aumento. Mas veja bem, é fácil comparar a cidade com cidades piores. Então, por que ele não compara com cidades melhores? E saiu da boca dele, numa reunião com todos aqui, são testemunhas, que esse ano ele iria discutir. Chegou na sexta-feira da semana passada, ele ligou para a instituição, o sindicato, 9 horas da manhã, dizendo que a reunião, se eu não me falha a memória, ia ser às 2 da tarde, quem quisesse ir, bem, quem não quisesse, era esse o aumento. Eles levaram a pauta de reivindicação, não houve nenhuma flexibilidade, um acordo para que seja bom, não é bom só para um lado, ele tem que ser equilibrado. Ele não cedeu, eles estavam pleiteando 0,16, eu creio, a mais do que foi dado, como foi fechado um acordo pelo colega dele de partido, o prefeito de Araras, que deu 3% e algumas reivindicações que nem sequer talvez envolveria dinheiro, era só benefícios para que os funcionários fossem mais valorizados. Mas infelizmente, mais uma vez, volto a falar, a intransigência, a falta de diálogo, a falta de compreensão, que são essas pessoas, esses 1.000 e tantos funcionários que fazem a roda girar, que fazem essa máquina do poder público funcionar. E ele vai ter que, uma hora, se for por uma greve ou por um ato dessa casa, aprender a valorizar. Nós temos que votar favorável, porque se a gente reprovar, ele pode pegar e não dar aumento nenhum. Então, infelizmente, nós ficamos atados, depende de vir dele. Mas eu falei para ele também aqui na reunião na segunda, que ele tinha que chamar. Ele reclama das atitudes do sindicato, mas nós não somos testemunhas de nada. Ele não chama para conversar, não chama para dialogar em momento algum. Então, deixo aqui, né, o meu voto de repúdio. Infelizmente, vou ter que votar favorável pelo aumento, porque não tem muito o que cada vereador fazer. Mas, infelizmente, que o ano que vem, que essa casa participe, que o sindicato tenha mais participação e que haja diálogo. Obrigado. Em discussão, em votação,
Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado o segundo turno de discussão por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 6 de 2018. Dispõe sobre a alteração dos dispositivos da Lei Complementar número 60 de 27 de novembro de 2001. Interessado prefeito do município de Conchal. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado em segundo turno de discussão por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 7 de 2018 dispõe sobre a revogação da Lei Complementar número 41 de 18 de outubro de 1999, concedeu abono de um dia de salário aos funcionários públicos municipais. Interessado prefeito do município de Conchal. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Em segundo turno de discussão, o projeto foi aprovado com 7 votos a favor e 3 contra. Bem, quero agradecer a presença do sindicato, da Guarda Municipal, dos servidores públicos, que se faça a presença não só nesses assuntos mais polêmicos, mas como todos os dias, fazendo parte da política. Quem se exclui da política é governado por quem quer estar na política. Então, façam valer. A casa é do povo. Para mim, o servidor em regime de comissão é mais valorizado do que o efetivo. E precisamos valorizar o servidor efetivo, disponibilizando e dando chance de crescimento profissional e, como consequência, melhorando seus vencimentos. Lembro ao prefeito Vando e à sua vice-prefeita Ângela Calef que esta Casa de Lei foi participativa junto à administração municipal quanto ao compromisso firmado entre Ministério Público, Sindicato, Câmara de Vereadores e ao Executivo, que estaria adentrando nessa casa o plano de carreira até dezembro de 2017. E até o momento não acusamos o mesmo, bem como o conhecimento do status de suas tratativas. Quero, enquanto vereador, priorizar o diálogo, as negociações visando o bem comum e ter a responsabilidade de que Conchal garanta a dignidade dos servidores, bem como de sua população, não ficando submisso às ferramentas criadas pelos coronéis do século XXI. Não é à toa que em um passado não tão distante, onde os cofres públicos eram abastecidos de maneira significativa, proporcionando total de condição de implantar o plano de carreira, que o mesmo foi esquecido ou abduzido dos direitos dos servidores, dando a vez às negociatas e conchavos políticos, ministrada pelos donos de Conchal ou coronéis do século XX. Espero que o prefeito Vando Magnosso e a sua vice-prefeita Ângela Calef tenha sensibilidade para notar que passou do tempo da Prefeitura de Conchal trabalhar em cima de um plano de carreira do servidor público municipal, pois até agora não vi nenhum movimento quanto a fazer plano de carreira. Infelizmente, apenas promessas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Obrigado e boa noite.